Agora vamos começar a inserir dados nas tabelas. Vamos começar com a tabela de setor, né, que tem aqui setor de roupas, calçados e acessórios. Então, agora eu vou trabalhar com o comando insert into setor, que é o nome da tabela. Vou especificar aqui os campos, que é o setor ID, e o campo nome, que é o nome do setor. E aqui na frente, os valores que eu vou querer colocar. Então, observe o seguinte. Vamos supor que eu só queira colocar valor para o campo nome. Então, vou colocar aqui, né, a primeira informação é o roupas. Então, roupas. E vou executar aqui o insert. Observa, né? Valor nulo na coluna setor ID. Né? Então, eu violei uma constraint. Vamos traduzir constraint como se fosse uma regra. Né? Então, houve uma regra de violação de valor nulo para o campo setor ID. Por quê? Quando eu criei a tabela setor, eu coloquei que a chave primária, pelo menos de todas as tabelas, era not null, ou seja, não aceita valor nulo. Então, se eu passei apenas o valor do campo nome, significa, né, ele interpretou que no campo ID, o valor seria nulo, porque não foi passado nenhum valor. Então, ele ia assumir o valor nulo, por isso que ele deu esse erro. Agora, vamos inverter. Eu vou passar só o setor ID e vou passar o nome. Desculpa, vou passar o número. Aí ele me diz o seguinte, mesma coisa, né? Valor nulo para a coluna nome, viola, né, a regra de valor nulo para esse campo. Por quê? Quando eu criei esse campo na tabela setor, eu em algum local defini que ele era not null, tá vendo aqui, ó? Eu consigo então ver características de cada campo, clicando no nome do campo, botão direito, propriedades. E aqui nas constraints, eu tenho o not null ligado, ou seja, está com yes, ou seja, não pode valor nulo para o campo nome. E aqui, no caso, como eu passei apenas informação para o campo setor, significa que o nome vai receber nulo. Então, não dá certo, ele não permite a inserção. Então, agora eu vou colocar os valores para as duas colunas. Roupas, valor 1. Vou dar um insert, e aqui ele inseriu com sucesso. Como é que eu faço para verificar? Vou dar um select, asterisco from, tabela setor. Então, vou fazer uma busca, uma consulta, buscando todos os campos, né, da tabela setor. Então, vamos executar esse comando. Está lá, foi inserido. O setor ID tem o valor 1 e o nome tem o valor roupas. Vamos inserir uma outra informação. Vou copiar aqui. Vamos inserir agora deixa eu ver qual era a informação. Calçados. Calçados ID 2. Então, vamos observar o seguinte. Eu vou trocar aqui para calçados. E não vou tocar o ID. Vou deixar como ID 1. Né, como se eu tivesse esquecido a informação. Vamos ver o que vai acontecer. Ó. Valor de chave duplicado viola, né, a constraint, né, que seria a regra da chave primária. Então, quando eu estabeleço com um determinado campo a chave primária, ele não permite que tenha valores repetidos. Como eu já tenho um registro, né, salvo aqui quando eu fiz um select, com uma chave primária de valor 1, eu não posso, no caso, nessa tabela, ter mais nenhum registro com valor 1. Por isso que ele me dá aquele erro. Né? Qual erro? Esse aqui, ó.
né? Chave primária duplicada. Então, quando eu tiver esse erro, significa que eu estou tentando gravar um registro com um número de chave primária que já existe. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui o número 2, que é o número correto, e vou fazer o insert. Olha lá, inseriu corretamente. Vou consultar, fazendo um select. Olha lá, as duas informações. Agora vamos pegar um outro caso. Eu vou inserir o próximo registro. Que no caso aqui é o acessórios. Então vai ser o ID 3. Agora observe que eu vou deixar aqui como calçados mesmo. Vamos ver aqui, inserir. Ó, diz ele que inseriu com sucesso. E vamos ver como ficou. Observa agora, eu tenho a chave primária 1 para roupas, chave primária 2 para calçados e chave primária 3 para calçados. Como não existia uma regra, né, para o campo nome, a única regra que existia era se o campo fosse nulo, ele permite que dados sejam repetidos. E agora, como é que eu faço a alteração dessa informação que está errada? Que aqui deveria estar escrito acessórios. Muito simples. Eu vou utilizar agora a chave primária para identificar o registro que eu quero alterar. Então, vou dar um update. Na tabela setor, vou trocar o nome do campo nome para acessórios. E agora a cláusula mais importante, onde a chave primária ID seja igual a 3. Então aqui eu estou colocando uma condição para que ele mude o valor do campo nome para acessórios, onde o setor ID seja 3. Como a chave primária, já existe a regra de que não existe nenhuma chave primária repetida, e isso o banco de dados vai nos garantir, então, executando esse comando, eu tenho a certeza que o único registro que vai ser alterado vai ser o registro onde a chave primária seja o número 3, que é esse aqui, calçados. Então, ele vai trocar essa informação para acessórios. Diz que trocou, vamos fazer uma consulta. Está lá. Então, 1 roupas, 2 calçados, 3 acessórios. Já temos todas as informações da tabela setor preenchida. Vou fazer a mesma coisa agora para produto. E observem que produto eu tenho uma chave estrangeira agora. Vamos ver como vai funcionar isso. Então, produto tem nome, quantidade e o valor da chave estrangeira. Então, vamos mudar tudo aqui. A gente vai mudar de tabela agora. Insert into produto. Vou colocar os campos, que é produto, ID, a quantidade, acho que eu tenho o nome do produto, quantidade e a chave estrangeira, que é a ligação com o setor. Está aqui, vou conferir para ver se é isso. Produto, produto aqui, eu não sei se eu coloquei como nome, vou ter que verificar se essa coluna eu dei nome ou ficou produto mesmo. Então, vou na tabela produto e vejo aqui o nome das colunas. A coluna, ó, tá vendo? Esqueci de colocar o campo nome na tabela produto. Então, como que eu altero uma tabela? Como a tabela está vazia, eu posso simplesmente apagar a tabela e criar de novo. Mas existe uma instrução que me permite, como se diz? Incluir uma coluna numa tabela já existente. Então, qual é esse comando? Um comando chamado alter table. Funciona assim. Então, alter table, ou seja, vou alterar uma tabela. Qual a tabela? Tabela produto. E o que é que eu vou fazer? Eu vou adicionar uma coluna. Qual coluna que eu vou adicionar? A coluna nome do tipo varchar 100. E eu posso também especificar, né, a regra not null já para aqui, caso eu queira. Bom, se não for isso, vamos ter que ver a documentação para ver qual a sintaxe correta do comando, mas vamos lá. Erro de sintaxe. Então, ele deu um erro aqui, dizendo que tem um erro perto da palavra varchar.
Então vamos entender qual seria o possível erro. Eu vou ter que consultar a documentação para ver como funciona o alter table. Para ver se eu escrevi da forma correta. Então vamos ver aqui, ó, alter table. Então, olhando aqui, ó, alter table, o nome do comando, o nome da tabela e a ação que eu quero executar. Eu posso fazer várias alterações no nome de uma tabela. Aqui no caso é como renomear uma tabela, vamos ver como adicionar uma coluna. Ó, eu tenho o comando add, eu coloquei column, eu ponho o nome da coluna e o tipo da coluna. Segundo ele, seria só isso. Vamos ver se ele permite o not null. Aqui eu não estou vendo aqui o not null. Ah, ele permite, ó. Eu posso especificar not null, mas eu não sei se eu posso junto com a criação do campo. Então vou fazer separado. Eu vou fazer primeiro a criação da coluna e se eu quiser depois eu coloco o not null. Então vamos ver como isso vai funcionar. Vou tirar aqui e vou fazer um de cada vez. Então, escrevi varchar de 100 para o campo nome. Vamos ver se ele vai executar isso. Não executou. Ele está dizendo que tem algum erro ainda no comando. Então, alter table, nome da tabela que eu estou querendo alterar. Add, column, nome da coluna. O nome da coluna aqui não é obrigatório, eu posso colocar add apenas o nome e o tipo. Vamos ver se ele aceita só dessa forma. Ó, aceitou. Então, dessa forma, ele acrescentou então a coluna nome, né, do tipo varchar de 100 na tabela produto. Vou atualizar aqui. Ó, eu tenho o campo nome aqui na tabela produto. Então, agora eu vou continuar aqui o meu insert. Então, continuando o insert, do primeiro registro, eu tenho a chave primária número 1, aqui. O nome do produto é camisa. Então, como é uma string, eu vou colocar aqui camisa, entre aspas. Depois eu venho a quantidade, que é 500. Então, aqui, 500 para quantidade. E o último aqui, o setor ID, ou seja, qual chave, né? Qual o valor da chave que se liga com a tabela setor. Aqui está o número 1. Vamos fazer uns testes aqui. Vamos supor que eu coloque, que eu deixe em branco, não informe o setor. Eu vou vir aqui, não vou informar o setor, vou informar até a quantidade. Vamos ver o que ele vai fazer. Ó, inseriu a informação. Vamos consultar a tabela produto e ver o que aconteceu lá. Observe, ele inseriu então o ID do produto, a quantidade, o nome e no setor ficou um ID nulo. Ou seja, eu tenho um produto cadastrado que não tem um setor, né, vinculado a ele. Então, é um produto solto. Eu vou deixar esse produto assim que a gente vai usar nos próximos exemplos. Vamos cadastrar o restante. Então, 2 calças 600. Então, 2, agora o próximo. O produto é a calça. E a quantidade é 600. E o setor é o setor 2. Vamos confirmar só o setor. Não, é setor 1 também. Então, setor 1. Vou executar esse insert. Faltou especificar aqui setor ID. Ou seja, ele está dizendo que eu tenho mais valores do que campos especificados. E realmente eu tinha 4 informações e tinha apenas 3 campos. Então, faltou acrescentar o setor que eu tinha tirado. Vou executar o comando. Inseriu com sucesso, eu vou fazer a consulta. Então, observa agora, né? Chave primária 2, valor 600, setor 1, calça, nome.
Então, funciona. Próximo. 6702. Então, chave primária 3. O produto é 6. A quantidade que eu tenho são 700. E o setor é o setor 2. Vou executar o comando. Executou com sucesso. Posso verificar se foi inserido corretamente. Então, aqui a 6. ID 3, 700, setor 2. Próxima informação. Vestido sem 1. Então, vamos lá. 4. Vestido sem setor 1. Inserido com sucesso. Vou inserir o próximo. Blusa 301. Então, vou colocar aqui 5. Blusa sem 1. Mesmo? Blusa 301. Aqui 300. Inserido com sucesso. Próxima informação. Bermuda 201. Então, número 6. Bermuda 201. Inserir. Próximo, sapato 152. Então, vou colocar aqui, ó, sapato 152. Observe que eu mantive o número 6 da chave primária. Vamos ver o que vai acontecer? Tem que dar erro de chave primária duplicada. Ó, duplicada a chave primária. Então, o banco está me avisando que já existe, né, esse valor 6 para o campo produto ID. Então, realmente, aqui eu havia esquecido, né, de alterar o valor aqui, que é o número 7. Feito isso, deu certo, inseri os dados. E agora, o último, o cinto, que é 153. Então, aqui é o registro 8. 153. Vamos inserir os dados. Inseriu. Se eu consultar agora a tabela toda, eu tenho todos os dados da tabela inserido aqui, né, com exceção do setor ID, que está com valor nulo. Antes da gente continuar, a gente vai entender agora um pouco na próxima aula, sobre o relacionamento das chaves estrangeiras entre produto e setor, para vocês verem como funciona essa interação. Até a próxima aula.